Olá pessoal, eu sou José Hipólito e juntamente com a Nathalie a gente está conduzindo a trilha relacionada ao processo sucessório. Eu acho que é importante, o que a Nathalie trouxe para vocês na fase 1, de que o processo sucessório é um processo que deve ser estruturado, planejado, mas ele visa reduzir riscos associados ao processo de sucessão das pessoas. Ou seja, sempre que eu tiver uma oportunidade, é importante que eu tenha pessoas preparadas para essa cadeira. Mas vamos ver como que esse processo, na prática, ele ocorre. Quais são as fases desse processo e em que fases a gente pode incluir a questão da diversidade e inclusão como um tema também dentro desse processo. Em relação às etapas desse processo, a primeira etapa é uma etapa de preparação das informações para a gente discutir sobre os potenciais sucessores. Como que essa preparação ela acontece? Primeiro, utilizando as informações que já existem dentro da organização. Então, se eu tenho um processo de acompanhamento do desempenho das pessoas, eu vou resgatar essas informações. Se eu tenho um perfil de vagas definido, eu vou resgatar essas informações. E vou preparar também as várias pessoas que vão participar dos comitês de sucessão, dos comitês de escolha dos sucessores, para que elas estejam habilitadas para conduzir esse processo, para contribuírem nesse processo. Essa é a primeira etapa. Uma vez que essa etapa foi percorrida, a gente entra na segunda etapa, que é a condução dos comitês para escolha dos sucessores. Nesses comitês, em geral, a gente abre o comitê com algumas perguntinhas básicas. Assim, primeiro você traz uma lista de potenciais sucessores que já foram mapeados pela organização a partir das informações de desempenho, histórico profissional, perfil das vagas, mas você submete esta lista ao comitê, para que ele valide ou não aqueles nomes. Porque pode ser que alguns nomes que constem da lista, eles estejam ali por um equívoco. Os processos de avaliação eles podem ter vindo distorcidos, trazerem ou apontarem potencial de pessoas para posições para as quais elas não estão realmente prontas. Então, nesse primeiro momento, você já faz uma checagem de consistência das informações que foram submetidas ao comitê. E da mesma maneira, você pergunta se, dentro para aquelas posições que vão ser analisadas, se existem pessoas que não foram mapeadas previamente pela análise do desempenho, mas que nesse momento o grupo gostaria de discutir, gostaria de refletir se essa pessoa tem ou não um grau de prontidão para a cadeira que vai ser discutida. Essa, então, é o início da segunda etapa do processo sucessório. E a etapa ela se desenvolve a partir, então, da aplicação desses comitês. Então, nos comitês, a reflexão por parte desse grupo é de quem está pronto e qual o grau de prontidão das pessoas para cada uma das posições-chave da organização, quais são os pontos fortes dessas pessoas e o que precisa ser desenvolvido. Esse aspecto do desenvolvimento, pessoal, ele é central nesse processo. O mapa sucessório, ele traz uma informação relevante para a organização, que é identificar quais são os riscos que a organização tem de não estar conseguindo desenvolver as pessoas internamente, e como a Nathalie trouxe para vocês, o não desenvolvimento ele implica na necessidade de trazer alguém de fora, que pode não dar tão certo para aquela vaga que está em aberto ou que está estabelecido, que pode vir a estar em aberto. Mas, mais do que fazer esse mapeamento do mapa sucessório, é fruto também da análise do comitê, uma discussão de como eu posso potencializar o desenvolvimento das pessoas para que quando haja oportunidade, quando haja abertura de vaga, essas pessoas estejam prontas. Então, essa discussão também que ocorre no comitê, também é uma discussão que gera um pacto de desenvolvimento. As pessoas que estão nesse grupo, elas pactuam que vão atuar de uma maneira intencional no desenvolvimento das pessoas que estão num nível anterior de carreira para aquele nível na qual elas estão situadas. E a terceira fase do processo de estruturação do processo sucessório é uma fase na qual você coloca em prática tudo isso que foi definido. Você faz planos de ação para que essas ações de desenvolvimento que foram discutidas sejam realmente colocadas em prática. E você, naturalmente, esses planos de ação eles levam tempo, ao longo do ano, ele vai ser trabalhado ao longo de um ciclo, de um período de tempo. Então, ao longo desse período de tempo, também é importante que haja o acompanhamento e, eventualmente, a própria retroalimentação dessas informações e alguns ajustes nesse processo, na medida em que você vai testando as pessoas em situações e vai percebendo o quanto que as pessoas reagem positivamente ou não reagem positivamente a esses novos
desafios. Então, essencialmente, né, essas são as 3 grandes etapas do processo sucessório estruturado. Como resultado dessas etapas, né, um dos principais resultados é a construção, então, do mapa sucessório. O mapa sucessório nada mais é do que o espelho da estrutura organizacional, né, do organograma da organização, com apontamento de quais são as posições mais críticas, em que se tiver a vacância, né, e não tiver uma substituição imediata por uma pessoa competente dessa posição, vai afetar fortemente os resultados da organização, e qual que é o grau de prontidão das pessoas para ocupar essas posições. As posições de uma maneira geral, né, mas principalmente, né, nosso foco de atenção é nessas posições críticas, né? Então, no desenho do mapa sucessório, você tem o reflexo do organograma, mas também com o mapeamento de quais as pessoas que estariam habilitadas ou com algum grau de prontidão para se candidatarem para cada uma das posições seguintes na estrutura organizacional, né? Então, ao olharmos o mapa sucessório, a gente consegue identificar qual o grau de fragilidade da organização em relação a esse processo, né? Pegando esse slide que a gente vai mostrar para vocês, né? Imaginem, por exemplo, que eu tenho uma posição em aberto na gerência de beneficiamento, né, que ela hoje é gerenciada pelo Milton Nascimento, né? E olho para baixo dessa estrutura, eu tenho 2 pessoas que estão sendo trabalhadas como potenciais sucessoras do Milton Nascimento, que é o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, mas nenhuma delas com um grande grau de prontidão, né? As 2 precisam de uns 2 anos aí para se prepararem para essa cadeira, né? Então a organização está relativamente exposta, né, a um risco. Porque eu não tenho sucessores prontos internamente, eu vou começar a mapear no mercado quais são possíveis pessoas que possam vir para a minha organização caso o Milton Nascimento deixe aquela cadeira, né? Ele pode deixar a cadeira porque de repente ele foi promovido, né, para a posição subsequente. Então é importante que eu tenha sempre as pessoas preparadas nesse processo de desenvolvimento para que eu também não impeça, né, o próprio processo de crescimento dos profissionais pela ausência de sucessores, né? E uma outra situação que eu acho que é importante vocês observarem no mapa é que eu posso ter sucessores sendo preparados para mais de uma cadeira. Então, se vocês observarem nesse exemplo, o Gilberto Gil está sendo preparado tanto para a cadeira de gerência de engenharia de processo de automação, quanto para a cadeira de gerenciamento de beneficiamento, né? E a concretização disso, que cadeira realmente ele vai ocupar, vai depender do momento da organização, da necessidade, né, e de uma análise naquele momento de quais as pessoas que estão mais habilitadas para ocupar aquela cadeira, né? Mas um ponto importante também, né, quando a gente discute essa questão do mapa sucessório, é o quanto esse mapa deve ser divulgado ou deve ser uma informação reservada, né? O que se sugere é que a gente divulgue para as pessoas que elas estão sendo preparadas, né? Estão sendo preparadas para mais desafios, né? Para quando tiver oportunidade elas vão ser consideradas para essas oportunidades, mas não, né, se declare para quais posições você está sendo preparado, né? Ou pelo menos não se declare que você é o candidato natural, né, é o candidato escolhido para tal cadeira quando ela vagar. Porque a gente não sabe quando ela vai vagar, né? Daqui a 2 anos, 1 ano, enfim, quando ela você tiver a oportunidade, é que você vai fazer uma análise dos profissionais e vai escolher aquele mais bem preparado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de não rotular as pessoas como esta é a sucessora daquela, né? Ou esta não é a sucessora. Porque ao longo do tempo, essa realidade ela pode se transformar, ela pode mudar. Mas é importante a gente perceber então que esse mapeamento ele serve para a gente identificar quais são os riscos que a organização tem de não conseguir promover o seu sucessor internamente, mas principalmente, né, para você investir no desenvolvimento daquelas pessoas que têm um potencial de preparação para a cadeira, para o nível subsequente. Transitando hoje, junto aos conselhos de administração, a gente sabe, né, que a liderança das organizações está muito preocupada, né, de um lado, com o papel social da organização. Isso vem na esteira de toda a discussão do ESG, por exemplo, né, e da responsabilidade social das organizações. E hoje as empresas estão conscientes, né, de que o seu papel não é simplesmente gerar valor econômico para os seus
shareholders, né? Mas também gerar valor social para toda a sociedade, para todos os stakeholders envolvidos na relação com essa organização, né? Um outro assunto importante, né, para a gente tratar, associado ao mapa sucessório, é introduzir nessa discussão também o tema da diversidade e inclusão. Porque a gente sabe hoje que as organizações elas estão muito preocupadas com o seu papel social, né? Isso vem na própria esteira do ESG. E não é só a preocupação social pelo social, né? Mas é o entendimento que essa diversidade ela também vai contribuir para a geração de resultados futuros para a organização. Hoje a gente vive um ambiente, né, um mundo muito mais diversificado, né, muito mais competitivo, muito mais sofisticado, muito mais complexo. E para responder aos desafios deste mundo, é importante que eu tenha pessoas, né, de diversas origens, de diversas faixas etárias, né, de diversos gêneros, de diversas raças, né, trazendo experiências de vidas diferentes e ajudando a compreender os desafios de negócio e as oportunidades numa multiplicidade de perspectivas. Então, as organizações elas têm, né, estão cada vez mais sensibilizadas na questão relacionada à diversidade e inclusão. Mas é importante eu trazer essa preocupação para a realidade concreta dessas organizações. E um espaço de se fazer isso é justamente nessa discussão do planejamento sucessório, porque é ali que a gente está escolhendo pessoas para posições de influência, né, para posições de tomada de decisão nas organizações, e ao mesmo tempo é ali que a gente está investindo as nossas fichas no processo de desenvolvimento dessas pessoas. Então é importante trazer para esta discussão de sucessão, né, toda a questão da preocupação em relação à diversidade e inclusão. E como que a gente pode trabalhar então para promover a diversidade nesse tema, né? O primeiro ponto, né, concreto, né, objetivo de ação, é a gente identificar e reconhecer as iniquidades. Reconhecer que muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, nas posições-chave, nas posições de comando dentro das organizações, a gente não tem a mesma representatividade da população brasileira, né? A gente tem a concentração do poder na mão de um determinado perfil de pessoas, né? Então, neste momento, né, a identificação dessa não representatividade, ela ajuda, né, a gente focar no processo de desenvolvimento de pessoas com o maior grau de diversidade possível para essas posições de comando. A segunda, né, ação é influenciar o C-Level, né? Fazer com que o C-Level ele entenda a relevância, né, de ter pessoas múltiplas nas posições-chave da organização e a relevância para o negócio, para a sustentabilidade das operações da empresa ao longo do tempo. O terceiro aspecto é falar a respeito, é desenvolver as pessoas, fazer um trabalho de letramento racial, por exemplo, né, para que esses temas estejam presentes na discussão de candidatos às pessoas, às posições-chave dentro da empresa e, finalmente, né, ter uma série de ações para reduzir essas iniquidades, como, por exemplo, né, sempre considerar essas questões de equidade de tratamento, né, e diversidade nas nossas organizações em qualquer decisão de gestão de pessoas, praticar transparência, porque a partir da transparência as iniquidades elas vêm à tona, né, o que faz com que as organizações elas se sintam mais mobilizadas, mais motivadas para resolver essas situações de iniquidade e reservar um recurso específico para o desenvolvimento das pessoas para que elas sejam preparadas ou se preparem, né, para ocupar essas cadeiras, essas posições-chave, né? Não só um desenvolvimento em treinamento, né, mas também uma alocação de tempo dos profissionais mais sêniores da organização no sentido de orientar e ajudar, mentorar, né, o desenvolvimento das pessoas que vêm nos níveis de carreira imediatamente anteriores. E, finalmente, né, um trabalho assertivo do RH acompanhando esse processo para que ele ocorra a contento e que no final eu tenha, de fato, um conjunto de pessoas preparadas, ou mais preparadas possíveis, para ocupar as cadeiras relevantes, as cadeiras-chave dentro da organização. E esse papel normalmente é um papel da área de recursos humanos, que tende a ser a guardiã desse processo como um todo. Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a reflexão de vocês e que vocês possam pensar sobre a sua aplicação no contexto específico da sua organização.